como e por que grifar? Aqui dentro do módulo LPS, né, de resumo, uma das técnicas é grifar, né? Que é uma das técnicas mais usadas por todo mundo, mas muita gente não sabe grifar, né? Por isso que tá aí cheio na internet aqueles memes, né? Tudo amarelinho, né? Vou grifar quando vê tudo grifado. E a gente precisa saber como grifar, né? Isso é bem importante. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês de como a gente grifar, como usar esse método. Como eu falei, né, eu gostava de fazer resumo à mão para as matérias-chave, no meu caso, contabilidade geral, eu fiz para controle externo, quando eu estudava para a área fiscal, eu fiz para direito tributário, fiz para contabilidade pública, para AF, para área de controle. Comecei a fazer para direito tributário e direito administrativo, mas depois larguei no meio. E as outras matérias eu simplesmente grifava, tirando as exatas, né? As exatas eu fazia o formulário. Mas então, vamos lá, como e por que grifar? Bom, sem excessos, né? A gente não pode sublinhar tudo, só pode destacar algo no texto. Grifar o texto serve para que você, ao ler o que foi grifado, você se lembre do que foi estudado, né? Então, nada de botar o amarelão lá, certo? Sem excessos. Essa é a primeira parte do como e por que grifar. Gatilhos, né? Os grifos são usados para fazer com que sua memória lembre do que foi estudado. Então, grifar é uma técnica que ajuda na memorização e faz com que você tenha domínio no assunto. Ele é um gatilho, né? Você olha ali aquela palavrinha e aí rememora, né? O que está escrito. A ideia do grifar é isso, né? Não é só para marcar, né? Para você olhar ali e saber que tem que ler o resto. Não. É para que você lendo aquele trechinho ali, você já recorde tudo que estava ali escrito, né? Então, a ideia do grifar é essa, né? A gente tem que forçar o nosso cérebro, certo? Se a gente ficar só naquele estudo passivo, né? Lendo, ler a palavra e depois ler todo o resto, sem forçar a memorização, sem fazer o recal, né? Que eu gosto de falar, que eu vou falar depois na aula de revisão. Se a gente não usar, não puxar o cérebro, não colocar ele para trabalhar, aí a gente vai perder uma das funções, que é esse gatilho e de memorizar, de ajudar na memorização. E o fundamental, deve ser grifado o que compõe a ideia principal dos textos. Sempre procure o mais importante na ideia central do texto e destaque palavras técnicas específicas do tema abordado, tá? Então, quando a gente tem ali o assunto, a gente marca a palavra-chave, né? Que no português é o núcleo frasal, né? Que os professores de português chamam. Acho que a gramática chama, não são professores. Mas enfim, a gente tem que gravar aquela palavrinha ali que é a ideia central do texto, né? Não a frase toda, a gente grava aquela palavrinha, como se fosse montar um mapa mental, a palavrinha que você ia retirar para botar no mapa mental. Então, a gente tem que grifar isso, só o que for mais importante, senão esses 3 pontos. Sem excesso, os gatilhos, tem que tentar reforçar a memória e só o fundamental. Utilize as cores. Isso aqui é uma dica bem bacana que eu dou, né? As cores quentes, elas têm um ambiente de aprendizado positivo e motivacional, certo? O vermelho e o amarelo. Percepção mais positiva sobre a matéria, engajamento e interação com os materiais e mais atenção e entusiasmo. Então, as cores quentes, elas servem para isso. E uma das coisas que eu gosto de usar bastante é cores diferentes para cada ideia. Eu usava o Goodreader, né? E nele eu grifava assim, diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo dele. Mas é importante que a gente use as cores diferentes. Por exemplo, quando eu vou grifar a ideia principal, tudo de verde. Quando eu boto datas, tudo de vermelho. Conceitos técnicos de azul. Palavras-chave de amarelo. Então, tem tipo uma legendazinha assim das cores do que eu tô grifando para cada coisa. Para quando bater o olho ali, você consiga identificar isso de uma forma fácil. Bom, aqui tá o exemplo do Goodreader, né, que eu falei. Bom, aqui, por exemplo, eu destacava tudo de amarelo nas cores principais, mas, por exemplo, quando era da União, botei de verde. Quando é do Estado, de azul. Quando era do município, eu colocava de rosa, né? Então, tinha essas 3 diferenciações. Quando batia o olho verde, já sabia que era da União. Quando batia o olho no azul, já sabia que era falando de Estado. E o não, em vez de eu marcar assim, amarelinho, eu sublinhava a negação, que o vermelho, né, traz essa ideia de não, da gente, né, do sinal vermelho. Então, vamos dar essa ideia de negação. Tudo que é negação eu botava de vermelhinho. As bancas gostam muito dessas negações, né?
fique bem atento às negações que a banca gosta de usar muito, né? Ela bota, principalmente a FCC, né? Aí ela, na questão, ela bota lá: na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, serão computadas as despesas, certo ou errado, né? Você marcar ali. Então, ela vai e tira o não para mudar a frase. Então, a gente precisa ficar bem ligado nesses pontos. Bom, o bom do Good Reader, né, que é esse método que eu usava, é que ele faz esse resuminho aí, né? Então, os pontos principais, então, ajuda na forma de organização, né? Eu já li aqui, aí nas despesas totais eu já tentava fazer a parte da memorização, do recall, né? Ativos, inativos, já tentava lembrar todo o texto lá, só lendo esse pequeno, na anotação aqui, esse pequeno trecho. Então, esse aqui. E batendo no olho eu já sabia, né? 1 milhão, 50%, ele tem essa facilidade. O Goodreader é um aplicativo pago, certo? Ele custava na minha época uns $4, hoje eu não sei quanto custa. E ele só tem pra Apple, né? Pro iOS. Mas eu vejo muita gente elogiando bastante o Xodó, não sei como fala, pro Android. Então, não sei se ele faz esse resumo, acredito que não. Mas dá pra você ter, pelo menos, essa marcação, escrever, né? Diz que o Xodó é muito bom. Bom, marco mental na próxima. Valeu, pessoal!